Olá pessoal, sou o Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e vamos para mais um react de corte de podcast que fala sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, religiões de matriz africana, espiritualidade em geral. Vou aqui acompanhar com vocês e desde já peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like para nos ajudar e também compartilhe com um amigo macumbeiro. Traga um amigo macumbeiro aqui para o canal para nos ajudar a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdos bacanas para vocês, tá bom? Vamos para o corte de hoje. Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Para o ser humano limitado, aceitar e entender a mensagem ao trabalho. Sim, isso que ele falou é correto. Ah, eu adoro esse médium. Ele é bem coerente no que ele fala. Eu, como trabalho de mente muito aberta, eu não tenho fronteira, cara. Eu vejo espíritos de tudo quanto é jeito nas saídas. Eu sempre tive a mente aberta. E eu recebi muita ajuda dos espíritos que operam no astral da Umbanda. Eu dou palestra em tudo quanto é lugar. Eu não vejo linha, eu dou palestra em vários grupos de Umbanda, o pessoal gosta muito de mim. Eu vou até fazer um livro só sobre pretos velhos esse ano, vai chamar Na Luz dos Pretos Velhos, mas para dar uma ideia universalista em cima. Então, eu tenho texto. Eu me preocupo quando pessoas que não são de Umbanda escrevem sobre Umbanda. Os piores livros são feitos assim, porque tudo bem você enxergar a Umbanda de uma forma, você só está enxergando de fora. Você tem que ir lá, pisar, você tem que viver a Umbanda, sentir na pele, no almaci, na folha que você cata, no banho que você faz, no médium que você cura, que você transforma, que você prepara as obrigações dele, quando você acompanha a incorporação daquela pessoa, ou você mesmo acompanha seu próprio desenvolvimento. Então é diferente. Você escrever a partir de um observador, você tem que ser pelo menos acadêmico para você falar certinho ali, olha, pela minha observação, tal, assim, assado. Quando você não tem experiência, não é empírica, ou seja, você não, de fato, você não participou daquilo, você não pode falar o quanto foi árduo aquilo acontecer. Você não tem empatia, é a palavra certa. Você não tem empatia para sentir aquilo que o outro sentiu. Então, eu me preocupo muito, mesmo ele sendo um bom médium, gosto muito, porque ele é coerente, ele é um homem muito humilde. Isso é muito bacana, mas livro é uma coisa complicada. A pessoa pode entrar no site do IPPB, ippb.org.br, na busca por palavra, clique Exu. Vai abrir vários textos que eu escrevi ao longo dos anos sobre esses trabalhadores que operam em ambientes pesados, desmanchando magia pesada, e que essas entidades foram demonizadas por religiosos pilantras que não respeitam a religião do outro e demoniza, dizendo que Exu é o diabo. Conversa fiada. Edir Macedo. Vocês sabem que as religiões afro são demonizadas no Brasil. É progressismo, né? E outra, dentro da área da projeção, muitas pessoas que viram essas entidades não falam com medo de ser confundidas. Eu falo, porque é a verdade. Exus ajudam a gente nas saídas, protege de trabalhos pesados que vêm em cima, e eles nem exigem que você fale deles. É claro que dentro da Umbanda, por exemplo, você vai ter toda a parte cultural de seres de luz plasmados dentro daquilo que as pessoas acreditam, e alguns que são aquilo mesmo. O que eu estou colocando é que Olha que interessante que ele falou, hein? Uns são projeções, ou seja, aquele espírito que adotou a roupagem para trabalhar. Outros são aquilo mesmo. Entenda isso, vocês têm que entender isso. As saídas do corpo, Exus, por exemplo, e Pombogiras, ajudam a todos, não só um bandista. E existe na Umbanda também aquela história, uma entidade não é de Umbanda, a entidade é do universo, caramba. E opera no astral da Umbanda para ajudar, que é uma mescla da tradição indígena, negra e branca, bem universalista e bem brasileira. Então, muitas vezes eu fui ajudado por caboclos, Pombogiras, Exus nas... Ah, ele fala certinho, pombo. Projeções, eu falo isso, tá? Tranquilamente, eu não tenho nenhuma preocupação com o que os outros vão achar. A minha preocupação é com a verdade do relato. Encontram-se essas entidades, não estou falando de entidades que fazem o mal e em lugares que usam o rótulo de Umbanda e não é Umbanda coisa nenhuma, Umbanda só faz o bem. Eu sempre defendo a Umbanda porque eu sempre fui ajudado por entidades de Umbanda e eu faço questão de falar isso. Agora um detalhe, eu conheci projetores que foram ajudados e depois negaram.
por causa do preconceito ou do misticismo. Eles não quiseram assumir aquilo Não, ali pra... eu assumo isso claramente. Aqui no astral do Brasil tem muito índio, tem muito negro desencarnado, eles operam e ajudam em níveis diferentes na encolha e o pessoal não sabe, pensa que são entidades só ligadas ao afro-brasileiro. Então, Olha que interessante, porque ele falou assim, na esfera brasileira, na atmosfera brasileira. É o contexto espiritual de cada nação tem a sua própria cidade espiritual, o seu contexto espiritual ali. Então, o nosso contexto espiritual é de brasileiros. Então, essa questão de muito médico falar, eu incorporo um nazista que veio para se redimir. Primeiro que você não é inferno e nem purgatório para redimir ninguém, né? Outra coisa é que os nazistas estão na esfera espiritual lá da Alemanha. Nós, umbandistas, não temos que pegar espírito para ajudar e de karmas de outra nação, não. Nós temos os nossos próprios karmas. E aí vai, a teologia é extensa sobre isso, mas isso é muito importante saber porque o que tem de gente incorporando alemão, e é incrível, igual uma vez foi no Jô Soares, o rapaz, não, porque eu fui, eu sou a reencarnação de um centurião romano que enfiou a lança em Jesus Cristo. Aí o Jô, sático como é, né, irônico, engraçado, vocês que falam de reencarnação, todo mundo reencarna esse cara. Quantos de vocês tem por aí? Quantas pessoas enfiaram lança na barriga de Jesus? Porque só nesse ano você é o terceiro. Então, alguém tá mentindo ou esse espírito se dividiu em vários corpos, né? Então, assim, é a fantasia. A pessoa tem que estudar. Muito já foi ensinado. Temos que ser humildes. Vamos estudar, gente. Vamos estudar. Eu acho isso incrível desse médium, porque as coisas que ele fala de Umbanda é muito mais coerente do que pai de santo velho de macumba fala. Pai de santo influencer de TikTok, de YouTube fala. Tem cada coisa, eu falo, vale mais a pena a gente ouvir pessoas fora da religião do que pessoas da religião, que as pessoas da religião, eu acho que o macumbeiro ele tem que exercitar a humildade. Olha, eu acho que esse irmão tá certo, então eu vou me aprofundar nisso aí. Se eu tiver errado, eu vou mudar a minha opinião, mas não. Eles sentam em cima de suas opiniões, de seus dogmas, de suas religiosidades, suas fantasias, seus misticismos, de suas idiotices, os seus achismos, e não quer ouvir mais ninguém, igual aqueles macaquinhos da sabedoria, não ouço, não falo e não vejo. E tá tudo bem, o problema é que essas pessoas influenciam outros. O problema é que essas pessoas lançam livros. O problema é que essas pessoas gravam vídeos, são convidados para podcast, fazem documentários e espalham uma versão horrível da religião. Aí tem que vir um senhor desse, que é de outro segmento espiritualizado, para falar, olha, a Umbanda faz o bem. Olha, é assim, assim, assado. Olha, é assim, assim, assado. Enquanto as pessoas da própria religião estão destruindo a religião, é pessoas de fora que tentam ajudar. Já vi até pessoas evangélicas defendendo a religião, coisa que macumbeiro não faz. É triste. Sempre falo, claramente a minha perspectiva é universalista, eu não pertenço a linha nenhuma, eu detesto esse tipo de coisa, engaiolar numa linha. E esses seres aparecem, ajudam. Você pode ver desde um Exu até um ser de luz só no plano mental. Mente aberta, aprenda tudo. Se aquilo é do bem e da luz, esteja bem. Se não for do bem e da luz, recuse. Então, esse é o filtro que a pessoa tem que ter. E um Exu pode virar uma bola de luz na sua frente. O site é o www.ippb.org.br? Entra na busca por palavra do site Exu. Vão abrir, acho que uns 6 ou 7 textos onde eu falo de experiências com esses Exus. E tenho também lives lá no meu canal falando de entidades da Umbanda nas saídas do corpo. Legal. O Saulo teve uma experiência recentemente com Exus, né? Eu tive com Exus do Candomblé, na verdade. Eu morei na Bahia, né? Recentemente, eles me passaram, assim, eu tive com a mãe de santo do Candomblé, lá fora do corpo. As coisas continuam no astral.
as induções, a forma como as pessoas são aqui, elas continuam. Eles dão suporte, inclusive, aos lugares, aos que estão lá. E o projetor astral, ele precisa estar com essa mente aberta, porque ele vai encontrar de tudo. Claro que quanto mais aberta a mente que ele está, da forma como ele está, mais ele vai ser convidado, ou os espíritos vão se aproximar dele, justamente por essa questão de liberdade. Eu já fiz amparo diretamente com a pombagira. Diretamente. Ela demonstrou para mim que ela fez. Quem fez o trabalho comigo foi ela. Ela toda de vermelho, ela desceu dançando numa posição, parou na minha frente, depois voltou para o local e se demonstrando para mim. Eu tive recentemente com foi um caso meio pessoal, onde foi uma coisa que eu vi de minha mãe, tá? Eu vi essa mãe de santo que pegou em mim ela fez uma alteração consciencial em mim, que eu entrei num local onde estavam esses 8 Exus, eram 8, eles dançavam num terreiro bem grande e rodeavam e falavam algumas coisas que eu não entendia, e aí vinham eventualmente bem na minha frente e eu começava a perguntar as coisas para eles, eles continuavam dançando como se esperasse o momento certo, até que um deles parou, olhou para mim assim, eram uns 8, mulheres e homens, e falou para mim uma coisa bem forte. Eu também já tive projetado com o orixá. Uma certa vez eu entrei num local, e é muito estranho a gente pensar isso, mas existe até os dias de hoje toda essa irradiação energética de espíritos desde a época da escravidão, situações que nós passamos, que se parar para pensar não faz assim tanto tempo, 1800 e alguma coisa, ainda existia isso aqui, e resquícios ainda estão aí até hoje. 1888 e até 1930 havia pessoas escravizadas no Brasil, e a última pessoa viva que se sabe, ela viveu até 1990, a última pessoa escravizada. Então, assim, só pra você ter uma ideia, 1 ano depois eu nasci. Então é muito pouco tempo. De situações sociais. E eu entrei no local, aquele lugar tudo de barro, e parecia realmente as pessoas aprisionadas, e era para eu ajudar esses espíritos. Vários, só que eles não aceitaram minha ajuda, porque eu tinha cor branca e eles têm essa estigma que vinha da época, eram situações ainda existentes. Eu fiquei me sentindo, tentando, por mais que eu tentasse, eles não aceitavam, eles viravam o rosto para mim, aí até que eu estava com o mentor, conversei mentalmente, o que eu faço? Ele, concentre-se. Aí eu me concentrei, entrou um espírito dançando, começou a tocar uma música linda no ambiente, um canto de voz, e entrou um espírito rodando todo de folha, assim, de folha de meio palha, meio folha, e automaticamente as correntes todas desses espíritos quebraram deles e eles foram ajudados pelo processo. Na verdade, eu fui levado de propósito ali, eu não ia conseguir, depois eu percebi, eu não ia conseguir fazer o processo para eu assistir a intervenção especificamente de um tipo de padrão de espírito sobre o amparo daquilo. Foi dentro de uma senzala, alguma coisa assim que eu entrei. Então tem um monte de coisa que, se você não está com a mente aberta como projetor astral, você acaba perdendo. É um manjar espiritual. Eles são incríveis. Eles fazem trabalho de frente. Além do pessoal mais religioso demonizar a parte afro aqui no Brasil, e demoniza, a gente sabe que é social isso, assim como é ruim, por exemplo, um cristão ser perseguido na China, um muçulmano ser perseguido nos Estados Unidos, aqui são perseguidos aqueles que seguem a afro-brasileira. Há uma perseguição, a gente sabe disso, há uma demonização muito grande. Forte. Só que a Constituição brasileira garante liberdade de expressão. Você não tem que dar conta para o outro daquilo que você acredita. Cada um segue na sua, né? Liberdade de expressão, liberdade de culto, direito de ir e vir, direito à segurança, à saúde. Então, tudo isso são constitucionais e que estão ligados à prática de culto. Então, ninguém pode fazer nada contra você porque você cultua uma coisa diferente daquela pessoa, ou crê, ou pratica algo diferente. O problema em si é a impunidade, porque ninguém é punido por isso. O racismo é um crime infiançável no Brasil e ninguém é preso por causa disso. Quando tem um caso de extremo racismo mesmo, aquela coisa bem latente ali, que a pessoa xinga, bate e tal, a pessoa vai presa, não é identificada, ela é bem tratada, daqui a um dia ela vai ser solta. Então, assim, é impunidade. Claro que elas vão fazer, porque geralmente o caso de racismo vem de pessoas brancas, né?
Dificilmente você vai ver um racismo de indígena com negro, negro com indígena, ali que vai chegar nesse ponto. Geralmente são pessoas brancas mesmo. E muito mais. Eu nunca soube de uma pessoa que pegou realmente a pena de racismo, que se não me engano é de 3 a 5 anos. Eu nunca vi. E é inafiançável. Ou seja, não pode ser rico ou pobre, você não vai conseguir pagar. Você vai ter que cumprir a pena, mas ninguém cumpre. Então, assim, é esse sentimento que faz as pessoas de outras religiões nos odiarem tanto e nos maltratarem. Porque odiar, aí já é um problema da pessoa. Não é um problema meu que sou de outra religião. Mas ela vir pro meu terreiro e quebrar os meus santos, quebrar as minhas coisas, ela tacar uma pedra no meu povo na rua, me demitir, ou demitir o meu povo por causa de uma guia que a pessoa tá usando, tudo isso é um racismo religioso e ninguém é punido por isso que fazem. Mas vai você fazer isso com eles, porque agora tem até a moda do cristofóbico. Você é cristofóbico. Você jura que existe cristofobia? Da mesma forma que existe racismo reverso no Brasil? É isso? Pelo amor de Deus. E além de demonizar, tem gente também em estudos dessa área de projeção que vão dizer que um Exu, um preto velho, é um guia cego, que não sabe guiar ninguém. Conversa fiada, preconceito e arrogância. Eu vou repetir, eu conheci gente que trabalhou com projeção astral, foi ajudado pelo pessoal da Umbanda e antes aceitava e depois passou a negar. Ué, mas olha como isso é incrível. Por exemplo, não é falando mal do Spook House, até porque nem tem o que falar mal dele. Não conheço. Mas como essas coisas são passadas para as pessoas. O Spook House é um youtuber famoso. Todo mundo conhece ele, ele participa de podcast, ele fala abertamente sobre muita coisa, ele tem um canal dele que é grande, então ele acaba influenciando, sim. E ele falou no corte de podcast que preto velho não é preto. Então, assim, é uma frase simples, de grande impacto. De muito impacto. É negar a ancestralidade daquela entidade. É negar que a pessoa branca que recebe um preto velho também tem sangue africano correndo na veia dela. E não existe que não tenha, meu amigo. Se a Rainha Elizabeth, dona do Reino Unido inteiro, da porra toda, ela tem 3% de DNA africano, quem é você na fila do pão? Quem é você? Então, assim, é negar a ancestralidade. Por que não? Por que não? Cara, vai ter outras entidades para você falar que são brancas. Mas por que o preto velho tem que ser branco também? Nossa, vamos continuar, senão a gente fica aqui a noite toda. E a hipocrisia, porque eu vi sendo ajudado por entidade de Umbanda e no início a pessoa sabia. Pode falar, É uma necessidade, né? É um equilíbrio da própria natureza. Você tem vários lugares específicos que funcionam. Certa vez, eu em Salvador, eu tocava, um amigo meu que tocava comigo era filho de mãe de santo, eu tocava lá. Eu ia tocar no terreiro lá, tomava parte de herê, de caboclo, baforada na cara dos preto velho, era uma delícia. Sério, passe com pipoca que joga, você sai dali leve, velho. Aí... É maravilhoso. Eu tava em casa, uma pessoa bateu lá, super pesada, assim, eu fui conversando com ele, a energia dele não estava, ele estava realmente mal, estava bebendo. Eu falei, olha, você acha que eu mandei ele para o centro espírita? Eu falei, ó, você vai procurar a Dona Maria aqui, tal dia, e você vai lá, vai tomar uns passos mais densos, que são aqueles que chegam lá no lugar, eles fazem um tipo de trabalho de linha de frente, eles limpam lá no fundo, por isso que a natureza é muito inteligente. São esses espíritos que conseguem na frente, porque às vezes você vai buscar um espírito como projetor astral, é ele que vai lá dentro buscar o espírito que estava, às vezes, aprisionado numa situação, traz até o intermédio, que eles fazem esse processo, para, através dos mentores um pouquinho mais sutis, por uma questão até de estratégia, eles ficam nisso, fazer o intermédio para poder levar eles em lugar, junto com o projetor astral, às vezes, e outras situações. Então, a natureza é incrível e utiliza todas as situações existentes, e são seres tão bondosos como qualquer um outro. Eles só fazem um trabalho específico de linha de frente, como faz um policial de linha de frente, como faz um bombeiro de linha de frente, tão necessitado que há no mecanismo. Legal. Isso é muito bom e realmente é fantástico isso. Eu explico um pouco disso no meu livro Quimbanda Antiga, tá? Que já está disponível para venda.
E esse é o reino do inferno. As entidades do reino do inferno, que são aquelas que estão na parte mais densa do umbral, onde ninguém quer ir, onde todo mundo se recusa a ir lá. Então muitas entidades, Exus e Pombogira, se comprometem com essa esfera, com essa camada do umbral, para poder resgatar espíritos ali. E eu também já fui conduzido em uma projeção astral para lugares fantásticos na espiritualidade, com a ajuda de Exu. O meu próprio Exu Veludo, meu mentor ali naquela projeção astral, me levou a lugares maravilhosos, consegui compreender muita coisa. E realmente, quem exercita, estuda e pratica a projeção astral, que era o assunto ali em pauta, acaba tendo que ter a mente aberta. Quem não tem, não vai muito longe, porque você vai ficar só na sua bolinha ali astral. Então, a ideia da projeção astral é te levar para longe, para você conhecer coisas que naturalmente presa ao seu corpo físico você não conseguiria. Então, qual é a lógica de eu ficar só rondando o que me interessa ou que afofa o meu ego? Então, eu tenho que ir, então eu tenho que deixar, eu tenho que ser conduzido por outras esferas espirituais e formas, né, de manifestação espiritual. E isso é muito interessante. Mas o que eles falaram é muito verdade. Principalmente existe muito racismo dentro da Umbanda, e outros segmentos religiosos de matriz africana também, principalmente Candomblé. Candomblé, nossa, é muito racista. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O que a gente escreve, fala, conduz uma cerimônia, conduz uma pessoa, porque criamos inimigos e com muita facilidade. E infelizmente pessoas que vão destruir a tradição depois e vão falar em nome da tradição, em nome da religião, sem saber nada. Eu acho muito bonito pessoas assim espiritualizadas falando da Umbanda com muito carinho, falando dos nossos guias com muito carinho, porque são poucos que fazem isso. E quem realmente deveria fazer não faz, apenas usa para ganhar dinheiro, porque na Umbanda tem muitos Edir Macedos, tá? Não se engane, tem muitos Edir Macedo. Toma muito cuidado, porque a gente fala tanto do povo evangélico que é enganado vendendo, eles vendem o feijãozinho mágico, a toalhinha mágica, o tijolinho mágico, faz, pelo amor de Deus, um depósito de R$1.000, aquela coisa toda, mas o umbandista, o quimbandeiro, a pessoa do Ifá, a pessoa da tradição, da Jurema, do Catimbó, do Candomblé, também cai nessa. O pai de santo que coloca medo para ela fazer obrigação de santo, ou a feitura para lucrar. O quimbandeiro que fala, não, traz um bode mais R$1.000 que eu resolvo o seu problema, no fim não resolve nada. Foi estelionatário, foi charlatanismo, e daí vai. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso não é questão de religião, é questão de humanidade. Humanos ruins existem em todos os âmbitos da sociedade que nós criamos, e também envolve as religiões. Então não adianta você pensar que você indo para a igreja evangélica ou para Umbanda Paz e Amor, que o seu mau caráter vai mudar. Não vai. Isso é seu. Você tem que mudar isso a partir do seu interesse, a partir do seu autoavaliação e também a destra, né, daquelas pessoas que estão te guiando, seja um pai de santo, seja um mentor espiritual, seja um guia espiritual e tudo mais. Se a gente não nos permitir a moldagem, não saímos do lugar, não evoluímos. Então, é todo um contexto. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não querem mudar, falam que só já são velhas demais, aquela coisa, aquela monte de baboseira que se fala, e no fim não muda. Então a gente tem aí conceitos religiosos de matriz africana, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Ifá, cheia de machistas, cheia de homofóbicos, cheia de racistas. E daí pra pior. Infelizmente tem coisa pior do que isso dentro das nossas religiões. Então não vamos fechar o olho e falar que a nossa Umbanda é perfeita porque só presta caridade, que isso é mentira. E vamos identificar quem não é, para dar luz a quem é, tá bom? Pessoal, se inscrevam no canal e compartilha com os seus amigos macumbeiros e traz eles para cá para se inscrever no canal, pra gente crescer e trazer mais conteúdo bacana, tá bom? Dá uma olhadinha na playlist aí que tem muitos vídeos bacana, tá bom? Tchau, tchau!